Olá a todos, bem-vindos ao Web Talk Recrutar na Aldeia Global. No momento em que tanto se fala de escassez de talento, as empresas com o teletrabalho ou o trabalho remoto têm cada vez mais a oportunidade de recrutar o talento que necessitam na Aldeia Global. O próprio talento tem novas oportunidades ao seu dispor. Já não precisa sair do país para poder escolher um novo destino profissional, um novo desafio que no fundo, encha a sua alma. Esta situação aumenta naturalmente o ambiente concorrencial, no momento em que tanto se fala de guerra de talento, e as estratégias das empresas naturalmente têm que acompanhar esta mudança. Para discutirmos estes temas, temos hoje aqui connosco vários profissionais. Temos connosco a Mariana Oliveira, da Multipessoal. Obrigada, Mariana, pela tua presença. Temos também connosco o Diogo Mónica, da Fintech Anchorage Digital. E, por fim, a Filipa Matos, da Remote. Obrigada, antes de mais, obrigada a todos pela vossa presença e disponibilidade. E, Filipa, foi a última a ser apresentada, mas é exatamente por si que irei começar esta nossa web talk. Como sabe, recentemente o Governo anunciou novos vistos, aliás, uma nova política de vistos para os trabalhadores estrangeiros que queiram trabalhar em Portugal. E a minha pergunta é, esta é a solução que as empresas necessitam, no fundo, para combater ou mitigar a escassez de talento que tanto lamentam, vários setores, não estou a falar só do setor técnico, mas este é um tema recorrente, as empresas queixam-se de escassez de talento. Os vistos vão ajudar ou nem por isso? Não, eu acho que, antes de mais, muito obrigada pelo convite para participar nesta conversa tão importante. Eu diria que esta é, sem dúvida, uma medida bastante importante para colocar Portugal no sentido daquilo que será o futuro do trabalho. Neste momento, tal e qual, até como a própria Ana mencionou, a forma como trabalhamos mudou. A forma, as hipóteses, as possibilidades, as opções são variadas e podem-se ajustar a cada trabalhador, tendo em conta aquilo que considera mais importante para si, mas também às empresas. E o que acontece é que, de facto, tornou-se bastante importante e é uma tendência que se vê a nível global. Hoje em dia existem mais de 40 vistos específicos para nómadas digitais em todo o mundo. Portanto, é uma tendência que se vê em todos os países, todos os governos estão, de facto, a lançar este tipo de medida, não só para poder atrair talento para os seus países, mas também para que estas pessoas que trabalham remotamente para determinadas empresas ou até que estejam num regime de freelancing, que possam, de facto, ter uma experiência de um país que não conhecem e, portanto, esse é um bocadinho aqui, eu diria, o modo de vida de um nómada digital, que será experimentar diferentes culturas, experimentar diferentes países, conhecer diferentes pessoas e através deste tipo de vistos torna-se tudo muito mais fácil. Estamos a falar de pessoas que são altamente qualificadas, que trabalham remotamente para várias empresas ao mesmo tempo ou apenas para uma, no caso de estarem num regime laboral que pressupõe um contrato de trabalho. Contudo, é uma medida extremamente importante que vem garantir duas coisas. Número 1, flexibilidade para os trabalhadores e freelancers, que são também parte desta nova era do trabalho e que é importante também mencionar, e também para as empresas. Porquê? Porque até aqui, quando não existe nada, quando existe um vazio, obviamente que nós, enquanto seres humanos, vamos tentar encontrar uma forma de chegar ao mesmo fim. E o que acontece é que, não existindo mecanismos próprios para proteger as empresas, cada vez que os seus trabalhadores vão para determinado país executar as suas tarefas, exercer as suas responsabilidades através desse ou desde esse país, isso pode criar riscos para a empresa. Isso pode criar riscos de estabelecimento permanente, isso pode criar riscos de propriedade intelectual e, portanto, através destes mecanismos de criação de vistos, de mecanismos legais de proteção que estão devidamente regulamentados, nós estamos a proteger todos, estamos a proteger os colaboradores e também as empresas. Diogo, esta questão, proteção das empresas e dos colaboradores. Vocês têm planos bastante ambiciosos de crescimento em vários mercados, inclusive em Portugal, sempre referiste nas conversas que tens tido publicamente a vontade de crescer as equipas, e também estás numa área muito técnica, muito específica, fintechs, cripto, blockchains, pronto, tem uns nomes complicadíssimos, não vamos entrar por aí, mas a minha pergunta é simples e se calhar complexa.
este visto para os nómadas digitais é o que vocês precisam neste momento? Dá uma ajudinha, vamos lá, ou nem por isso, ou só peca por tardio? Qual é, qual é a tua posição? Direcionalmente ajuda, até porque significa que estamos a pensar neste tópico e estamos a tentar desburocratizar este tipo de situação. Nós temos uma equipa em Portugal muito grande e a crescer muito rápido, como dissemos no passado, e estamos a atingir todos os objetivos e continuamos a crescer em Portugal muito rapidamente. Mas as pessoas são portuguesas, e portanto são portuguesas, são de Portugal, há os escritórios portugueses. Depois também temos nos Estados Unidos e temos pessoas em Singapura e outros países. No entanto, seria sempre útil ter um visto deste género. No caso em que, e isto acontece de forma constante, queremos fazer troca de pessoal temporariamente para fazer com que haja um bocadinho mais de polinização ou cross-pollinization de talento. Portanto, se pessoas dos Estados Unidos vêm a Portugal, temporariamente para ajudar as pessoas a Portugal a fazer on-ramp, ajudar a ensinar uma série de tópicos específicos, e pessoas de Portugal vêm aos Estados Unidos também para se ambientarem um bocadinho mais à cultura americana, à cultura que a Anchorage Digital com a qual começou. Portanto, este tipo de vistos direcionalmente ajuda, desburocratiza estas situações e, como foi dito, mitiga um bocadinho o risco de qualquer tipo de erro em trazer uma pessoa em que fica cá demasiado tempo ou fica cá e trabalha, mas sem realmente todas as capacidades legais ou autorizações legais em fazê-lo. Não é? É muito comum, não em Anchorage, mas é muito comum em outras situações em que as pessoas vêm com vistos turísticos e o visto turístico realmente não deixa, não permite esse tipo de trabalho, e portanto ter clareza é extremamente importante. Mariana, não resisto também a perguntar, eu sei que a medida é muito recente, se calhar ainda não conseguiste ter um feedback muito sólido junto às empresas sobre esta iniciativa, sempre que também, na verdade seja dita, também não se conhece grandes detalhes sobre a mesma. Mas isto era um tema que as empresas vos faziam chegar, ou seja, a dificuldade que a ausência de vistos, esta indefinição, esta falta de transparência provocava no recrutamento. Isto é uma pergunta, e já agora faço logo a segunda, que é até que ponto sentes que este tipo de medidas ajudam efetivamente na competitividade das empresas nacionais no momento em que estão a competir pelo talento globalmente com outras empresas que estão exatamente nesse mesmo processo. Neste momento não há fronteiras, não é? Já deu para perceber no que toca ao recrutamento, sobretudo nas tech. Portanto, primeira pergunta, as empresas estão felizes com esta novidade? É uma boa notícia? E segundo, ajuda a torná-las mais competitivas na competição global? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui com vocês a discutir estes temas. E como disseste, efetivamente é muito recente. Também para nós, talvez para a Filipa acabe por ter ali um bocadinho mais informação, mas é muito recente e estava a dizer também para nós, e agora vestindo também a camisola dos nossos clientes. É verdade que é recente, mas como felizmente temos a oportunidade de estar a contactar com os nossos clientes diariamente, já tive a oportunidade de comentar com alguns deles e clientes até que têm, na verdade, aqui as sedes não em Portugal. E é curioso, alguns receberam a notícia precisamente por nós, foi ali curioso, tendo em conta o quão recente é a mesma. Agora, do ponto de vista do que nós acreditamos que poderá ajudar, sem dúvida, para... E o Diogo até tocou num ponto muito, muito importante, que é esta necessidade, e o que nós temos assistido aqui ao longo do tempo em muitas empresas que efetivamente não têm ou não nasceram em Portugal e, pronto, contrariamente aqui no caso do Diogo, até nem tem os seus órgãos de decisão, ninguém propriamente português, mas acabaram por vir para Portugal e assumir aqui boa parte da sua equipa tecnológica em Portugal. E essa dificuldade que tem sempre vindo a acontecer, ainda para mais no caso da pandemia, que acabou por não ajudar, das equipas se aproximarem de uma forma não só digital, mas de uma forma presencial, temos vindo ao longo do tempo a assistir a alguns episódios que os nossos clientes nos transmitem, em que há pouca segurança, tal como a Filipa disse, no caso de uma permanência um bocadinho maior do que aquela que
que é mais recorrente, de alguns dias, uma semana, ou situações precisamente de visto turista, e que acaba por não colocar as pessoas e os profissionais que vêm, ou que vêm, no caso, para Portugal, numa situação confortável e, mais uma vez, de segurança. Portanto, sem dúvida que vai ajudar. E agora, fazendo também essa ponte para a questão que estavas a colocar, é verdade. Tem mais ferramentas para conquistar o talento. Sim, no fundo, esta questão que agora se fala e que é aqui o tópico essencial da nossa conversa, da aldeia global, isto acabou por trazer enormes desafios, que é, primeiro que tudo, uma enorme facilidade há mais pessoas disponíveis para, no caso, e agora falando, vir trabalhar para Portugal. As empresas passam a olhar com binóculos e não com os olhos para de uma forma mais presencial no território nacional, e essa possibilidade começa a acontecer. A verdade é que também acontece precisamente o contrário, e é disso que depois acabamos por estar a falar ainda para mais em Portugal, que é a escassez de talento. Da mesma forma que as empresas olham para outras oportunidades a nível de mercado de recrutamento, a verdade é que depois os nossos profissionais também o fazem da mesma forma. E dizendo que, sem dúvida alguma, eu acho que é uma iniciativa que vai ajudar, sem dúvida alguma que vivemos num cenário em que, vendo pelo lado positivo sempre, que é assim que devemos ver, temos uma série de oportunidades para toda a gente. É importante vermos com muita consciência que o nosso tecido empresarial não é uniforme, como é óbvio, nem o nosso nem nenhum, e que é difícil para algumas empresas se acabarem por adaptar de uma forma tão rápida, tanto a nível salarial como outras questões. Por isso é de aplaudir a iniciativa. Há mais iniciativas que se estão à espera que aconteça para ajudar as nossas empresas, e vamos então seguir com estas oportunidades todas que estão a surgir para ambas as partes. Filipe, eu não resisto a fazer-lhe uma pequena provocação. Esta história da aldeia global, de recrutar na aldeia global, não será mais vantajosa para o talento português do que necessariamente para as empresas portuguesas? Exatamente para este tema que a Mariana acabou de referir, que é o facto de termos um tecido empresarial bastante diversificado, como sabem, muitas PMEs, muitas microempresas, e nem todas têm uma capacidade financeira para disputar salários, ia dizer, a preço dos Estados Unidos ou do Reino Unido, só para dar dois casos, ou a Alemanha, como sabem, também é um país que tem vindo buscar muito talento a Portugal. Isto, eu não gosto de usar esta expressão guerra de talento, acho que é sempre... Esta disputa, nesta luta pelo talento, o talento não está a ter aqui uma vantagem muito superior do que as próprias empresas portuguesas. Eu não diria isso, eu diria que de facto existem vantagens para ambas as partes. Isto porquê? Porque, tal e qual como, por exemplo, no exemplo da Remote, não é? Nós, quando começámos, grande parte de nós, e eu juntei-me à empresa quando nós éramos 8, hoje em dia somos mais de 1000, e nós começámos aqui em Portugal, apesar de não sermos todos portugueses, mas começámos aqui. O que aconteceu, e a magia é... quando começamos a contratar pessoas com talento incrível, com uma experiência absolutamente fora do normal, e deixamos de ver a localização da pessoa, onde a pessoa se encontra, como uma competência. Onde a pessoa vive não é uma competência. É, de facto, aquilo que importa e aquilo que deverá importar e que de facto preocupa as empresas hoje em dia, é encontrarem o talento certo. É isto que os preocupa. Não é necessariamente onde ou como, será mesmo encontrar essa pessoa que é exata, traz a experiência e vai adicionar o valor que precisam para a sua empresa. E nesse sentido, o facto de nós conseguirmos desburocratizar uma série de processos, o facto de conseguirmos facilitar o movimento e tornar mais flexível toda a componente de talento, o facto de descomplicarmos, vai trazer benefícios também e bastante, eu diria mesmo que irá trazer ainda mais benefícios para as empresas do que para os trabalhadores, porque neste caso
é incrível a forma como vamos dizer assim, de um processo em que contratar reduzia-se apenas a um determinado território, passamos a ver o mundo todo como uma localização possível. E isto é de facto possível, nós conseguimos fazer isso hoje em dia. E eu acho que também aqui determinadas situações, como foi o caso da pandemia, que nos forçou a todos a trabalhar de casa, o que é bastante diferente de trabalhar remotamente e da verdadeira experiência de trabalhar remotamente, mas forçou-nos a isso, mas também acabou aqui por desafiar as empresas a tentarem novos métodos e a encontrarem forma de terem o talento que precisam para as suas empresas e desse talento continuar a ser acompanhado, continuar a ser apoiado, continuar a ser desenvolvido, mesmo que seja à distância. Portanto, é de facto possível. As empresas só têm a ganhar com equipas diversas, com pessoas, e quando eu falo de diversidade, falo aqui de diversidade intelectual, de diversidade de experiência, de diversidade a todos os níveis. As empresas só têm a ganhar, é mesmo, eu diria que é um business case, é muito mais do que uma conversa utópica, é linear, eu diria. Ok. Diogo, partilhas desta visão? Sentes que realmente a tua vida fica mais facilitada em termos, pelo menos, de recrutamento de pessoas? Depois já vamos à questão da diversidade e das lideranças estarem ou não preparadas para este novo ecossistema, que também gostaria de um bocadinho ouvir a vossa opinião. Já ouvi várias, umas que sim, outras que não, mas nada como falar com quem está no terreno a sofrer os desafios, vamos usar essa expressão positiva, os desafios. Então, Diogo, a tua vida facilitou com o recrutamento na aldeia global ou criou-te aí um imbróglio? Fomos uma das empresas que começámos em Pessoa e sempre gostámos e sempre gostamos e continuamos a gostar da componente presencial. Portanto, achamos que a cultura é uma cultura muito forte, de certa forma necessita da componente presencial, embora possa ser mantida e haja mecanismos de aproximação a uma cultura presencial de um trabalho completamente remoto, mas continua a requerer, e a empresa foi criada assim. Quando a pandemia, obviamente, há aqui uma componente em que fomos todos forçados a trabalhar remotamente, e a Anchorage Digital deu-se muito bem. Portanto, a certo ponto, 80% de todas as pessoas da Anchorage nunca se tinham conhecido umas às outras, porque tinham sido todas contratadas na pandemia, e portanto só 20% da empresa é que se conhecia em pessoa. E portanto essa situação não era uma situação normal para mim, não era uma situação normal para nós. Mas o que eu diria era o seguinte: eu diria que realmente a pandemia ajudou-nos, em geral, a fazer com que toda a gente trabalhasse remotamente, e portanto os processos de trabalho remoto estivessem de estar num patamar completamente diferente do que antigamente, porque estamos todos em pessoa, não há necessidade de comunicação escrita constante, de documentação constante, de onboarding assíncrono. Há uma série de coisas que têm de ser feitas para a equipa, se quer conseguir trabalhar remotamente, que toda a gente foi forçada a fazer, ou principalmente nos ambientes tecnológicos foi forçada a fazer quando da pandemia. Agora, a grande questão que eu acho que na qual talvez a minha opinião seja um bocadinho distinta aqui, é que eu acredito que empresas completamente remotas, portanto fully remote, funcionam, e acredito que empresas completamente em pessoa também funcionam, mas acho que o modelo híbrido é o modelo que é o modelo mais difícil de obter, e infelizmente acho que todos nós vamos, a menos que seja uma empresa que contrate full remote, completamente remote, e que seja essa parte da política, eu acho que vamos todos ir encontrar este problema, que é o seguinte: 30% da minha equipa, 25% a 30%, quer ir a um escritório e considera não ter um escritório no qual possa ir uma característica que os levaria a certo ponto a sair da empresa. Portanto, 30% da empresa acredita que ter um escritório e ir presencialmente a um escritório é algo sem a qual eles não querem trabalhar. Portanto, imediatamente, se eu quisesse estar numa posição que não quero, mas se quisesse estar numa posição em que escritórios presenciais não existiam, não conseguia. Havia 30% da empresa que decidia que não era este estilo de trabalho que queriam. E já vimos isto pós-pandemia. Os nossos escritórios, principalmente os escritórios de Nova Iorque, e sim os escritórios maiores, têm muitas pessoas, e as pessoas têm realmente uma dinâmica diferente de trabalho. Portanto, há aqui uma questão muito interessante, que é: as pessoas têm necessidades diferentes e querem interagir com o trabalho de forma diferente,
e, portanto, temos de criar um modelo híbrido, e eu não sei como é que o modelo híbrido funciona bem, porque é muito difícil ter metade das pessoas no escritório, metade das pessoas remotas. Portanto, acho que este é o modelo a ir para a frente que vamos ter de descobrir. Acho que ninguém tem grandes soluções e que é um modelo que vai ser a componente mais difícil. E eu diria que a aldeia global na Anchorage não é completamente verdade, portanto, eu não considero a aldeia completamente global. A pandemia realmente ajudou-me a internacionalizar a empresa, ir à procura de novas áreas e novas regiões com talento, mas eu foco muito em fusos horários. Portanto, para mim, a localização da pessoa interessa e continua a interessar e vai continuar a interessar. Porquê? Não por causa da localização específica, mas por causa do fuso horário. É completamente diferente ter pessoas a trabalhar em 3 fusos horários, nas quais só temos de fazer sincronicidade entre 3 fusos horários, do que ter pessoas a trabalhar em 12 fusos horários diferentes. Portanto, isso faz com que a equipa não seja tão eficiente e essas soluções são soluções mais difíceis de implementar e, portanto, nós temos o fuso horário de Portugal e de Londres, temos o fuso horário do West Coast, temos o fuso horário de East Coast. Portanto, são os 3 grandes fusos horários. Portanto, dentro desses 3, contratamos, e se contratarmos alguém fora, eles ajustam só o fuso horário mais próximo para não haver falta de sincronia aí. E, portanto, diria que a localização sim não interessa, mas o fuso horário para nós interessa e interessa muito. Portanto, acaba por o teu recrutamento não é tanto a aldeia global, mas mais fuso horário. É isso que me estás Exatamente. a dizer. E se quisermos ir para uma nova zona, então fazemos um passo explícito para adicionar um novo fuso horário ao nosso mecanismo de trabalho. Mas queremos minimizar os fusos horários, porque minimizar os fusos horários, obviamente, é minimizar o número de pessoas que não estão a trabalhar ou que não podem trabalhar de forma síncrona. Como viste esta questão da diversidade? Também foi um tema muito falado, e sobretudo nas tech, é um setor que é um clássico, não é? Esta pergunta eu acho que já fiz 500 vezes e temo que continuarei a fazê-las outras tantas em vários web talks. Tem a ver exatamente com esta falta de diversidade que o setor tech tem. Há um pendor muito masculino, fala-se muito de falta de mulheres e não só, também outro tipo de minorias. Quer dizer, colocar as mulheres nas minorias não deixa de ser sui generis, mas pronto, isto é outro debate. Mas pronto, não, há mesmo um tema de paridade de género e também de diversidade de minorias. Falava-se muito que a aldeia global poderia, digamos, colmatar esta dificuldade do talento e ao mesmo tempo abrir as oportunidades em termos de contratação mais diversa nas empresas. Sentes que verdadeiramente é assim? Ou digamos que é uma espécie de wishful thinking que todos nós temos, mas que depois a concretização prática é um bocadinho complicada? Eu diria que a diversidade e diversidade de género, especificamente em engenharia, é algo que é muito difícil e é muito difícil à volta do mundo, porque é um destes desbalanços que existem globalmente, que não são só fenómenos locais em Portugal ou fenómenos locais nos Estados Unidos. Mas, em geral, eu diria que as nossas campanhas e o nosso tipo de iniciativas para ter a certeza que temos uma equipa diversa essas funcionam e são relativamente a ir mais cedo às universidades, a ter a certeza que temos um regime e um internship program que permite que pessoas venham, que depois ficam na Anchorage, e obviamente quanto mais cedo formos na carreira, mais temos em termos de capacidade de contratação de pessoas com um background e neste caso de diversidade de género. Portanto, isso tem sido as nossas táticas que têm tido sucesso. E essas funcionam em Portugal como funcionam nos Estados Unidos de forma equivalente. Não tem sentido que o facto de estarmos em Portugal de alguma forma nos permitiu ter acesso a talento técnico com diversidade de paridade de forma única. Portanto, não senti que a pool aumentou. Sinto as mesmas dificuldades e sinto a mesma necessidade de investimento. E, portanto, investimos em ter certeza que estas coisas acontecem tanto nos Estados Unidos como em Portugal da mesma forma. E acho que não haja grande diferença em o facto de haver uma expansão do talento. Filipe, faço-lhe a mesma pergunta. Esta questão da aldeia global ajudou mesmo a aumentar a diversidade das empresas? E estou a usar a diversidade aqui num sentido mesmo muito lato? Ou digamos que as empresas, contratando localmente ou contratando globalmente, tendem a repetir os mesmos padrões de recrutamento e parece que estão ali num caminho que dificilmente conseguem contrariar? Eu diria que não. Bom, a aldeia global não diria que terá sido aquilo que ajudou
mas eu acho que basta haver a intenção, de facto, de termos equipas diversas. Quando é intencional, acontece. E sou muito orgulhosa de dizer que na Remote nós temos 52% de mulheres. E, portanto, em toda a equipa, o que é uma percentagem inacreditável. Mas porque existe essa intenção? Porque nós queremos trazer diversidade. E aqui estamos só a falar de géneros, mas nós poderíamos falar de outras percentagens que existem na Remote em termos de diversidade. É muito importante poder trazer, mas é preciso ter intenção. Ou seja, a aldeia global por si não vai resolver esse tema, mas também contratar localmente também não resolve esse tema, ainda que exista o talento disponível para que o tema seja resolvido. A questão é que as empresas de facto precisam de se preparar para serem inclusivas e para que a diversidade queira vir até essas empresas. Porque e aqui é um bocadinho colocarmos nos sapatos das outras pessoas, não é? É tentarmos pensar assim, então, mas será que eu ia para um sítio onde eu potencialmente me iria sentir desconfortável porque razão A, B ou C? Ou porque isto me poderia deixar um bocadinho mais desconfortável, ou aquela conversa podia me deixar desconfortável? Portanto, há aqui determinados tópicos que têm que ser levantados e discutidos ao nível das leaderships, portanto aqui ao nível da gestão da própria empresa, de forma a que a inclusão esteja na cultura, esteja no DNA da empresa, e por isso não acredito que seja a aldeia global per si, mas haver intenção, tal e qual como o Diogo estava a dizer, poder ir às universidades, poder também aqui fazer algum trabalho de acompanhamento, de abrir oportunidades, porque muitas vezes é uma questão de oportunidade. E nem sempre, às vezes o talento, principalmente o talento mais júnior, sabe por onde é que há de começar, mas aí se as empresas tomarem esta iniciativa e também de irem às universidades, darem-se a conhecer, explicarem como pode ser incrível a experiência de ter um estágio numa fintech, em que eles podem experienciar imensas coisas, é de facto muito importante. Portanto, existe aqui um papel, existe aqui uma responsabilidade também das empresas em chegarem ao talento, não só ficarem à espera que o talento e a diversidade venham ter consigo. Mariana, falar aqui em talento, vamos falar de outro hot topic também muito, se calhar exponenciado pelo recrutamento na aldeia global, que é a questão salarial. Houve um estudo recente de uma recrutadora tecnológica, só focada nesse aspecto, que aponta que só em Portugal este ano houve um aumento de quase 40% dos salários na área tecnológica, o que é bem acima dos valores da inflação. Portanto, parece-me que vai haver aqui um aumento salarial real para as pessoas. Esta situação da aldeia global não coloca as empresas portuguesas numa situação um bocadinho difícil de contrariar? E até que ponto isto é sustentável? Ou seja, estes crescimentos, esta pressão constante pela escassez de talento, há forma de dar a volta a isto? Veja algum sinal no horizonte que este nível de situações possa se alterar? Bom, eu espero sempre que essa linha do horizonte não represente nenhuma crise efetiva que acabe por ter um impacto desses. Bom, em relação aos números, conheço o estudo que estás a falar. Há sempre aqui uma questão que é o facto de, na verdade, o que nós e Multipessoal também acaba por fazer esses estudos. A questão aqui é que nós temos duas realidades sempre quando contactamos um candidato, quando o conhecemos, que são as condições que ele tem no momento e a expectativa que ele tem para alterar da realidade onde ele se encontra neste momento. E estes são dois dados que parecem muito semelhantes, mas nada tem a ver um com o outro atualmente. E tem tudo a ver precisamente com aquilo que me estavas agora a questionar, que é tudo o que nós estamos aqui a falar é o facto de ter acabado por entrar com alguma facilidade algumas ofertas, bastantes empresas que têm no seu ADN e na sua na verdade os seus órgãos de decisão não estão em Portugal e conhecem outra realidade. E se aqui há uns tempos e até há 2 anos atrás estávamos a falar de realidades parecidas, mas até vinham com
um olhar um bocadinho que em Portugal tinha salários mais baixos e uma ótima mão de obra, que falávamos sempre recorrentemente e que nós acabávamos por ver não assim uma subida tão elevada, tão significativa. A verdade é que o que acontece atualmente, e precisamente com uma maior facilidade das empresas, aliás, dos colaboradores acabarem por trabalhar, até pode ser com um vínculo completamente diferente para empresas que têm realidades a nível salarial muito mais elevadas, acabaram por também criar uma ideia no mercado de trabalho neste momento que faz sentido que assim seja e que isto é uma realidade para todo o tecido empresarial. E se não é, face à oferta que eu estou a ouvir, então haverá outras tantas que me vão oferecer aquilo que eu quero ou que eu ouvi que está a ser pago ou que foi pago a alguém para determinada posição. É preciso ter muito cuidado com esta realidade que se está a viver. Vivemos uma realidade do que nós ouvimos junto dos candidatos e felizmente eu tenho a sorte na Multipessoal e é o que digo à minha equipa sempre, que nós temos também um caráter temos aqui uma participação importante junto dos nossos candidatos, não é só tanto dos nossos clientes como dos nossos candidatos. Temos uma responsabilização efetiva em relação àquilo que estamos a ouvir de um candidato e que nós, na verdade, sabemos que pode estar desvirtuado. Temos a responsabilidade de dizer que a realidade não é exatamente aquela. E vivemos um cenário, e é isto que nós ouvimos por parte dos candidatos, na verdade vivemos um cenário neste momento perigoso para o nosso tecido empresarial. E atenção, eu não estou só a falar do nosso tecido empresarial em Portugal. Estou a falar mesmo de outras empresas fora de Portugal que estão precisamente com a mesma dificuldade, outras geografias. E por isso, dizer que a realidade neste momento e respondendo à pergunta, é um facto, é perigoso que se vive para com as empresas. Como é que isto pode ser colmatado? Acima de tudo, e eu continuo a acreditar nisso, porque continuo a contactar com pessoas todos os dias, com candidatos todos os dias, e nós podemos estar aqui a falar da perspectiva salarial, sempre. Mas, em primeiro lugar, continua a ser amplamente importante para, no momento da decisão de qualquer candidato, o projeto, aquilo que nós chamamos de projeto. E o que é o projeto? É as pessoas saírem ou fazerem a transição para uma realidade, um desafio que acreditam e que gostam e que acham que efetivamente vão trazer valor e que se vão sentir felizes. Qual é que é a diferença? E sempre foi assim, e continua a ser assim. Qual é que é a diferença neste momento? É que, precisamente com esta questão da aldeia global, a verdade é que isto acaba por se aliar, como há muita oferta, a escassez de talento, acaba por se aliar também a muitas oportunidades com valores salariais mais altos. E esta é aqui a questão. Portanto, aí o que eu posso dizer e a forma como as empresas, na nossa opinião, perguntar, ou seja, como é que as empresas... Sim, é exatamente isso. É precisamente investindo no projeto, no que estão a oferecer aos seus colaboradores, acreditarem também elas no que estão a desenvolver e também prepararem a entrada, e isto acontece desde o processo de recrutamento, desde o momento em que acolhem a pessoa no processo de recrutamento até o momento do onboarding e depois na gestão de carreira que fazem da pessoa. O importante é que desde o início até ao final, o colaborador se sinta realizado e que, obviamente, traga valor para a empresa e que sinta que foi valorizado também pela empresa. E em nossa opinião, e nós assistimos a muitas rejeições de propostas de candidatos por valores inferiores, mas porque se identificam mais com o projeto da ABC ou porque foi apresentado de uma forma diferente ou porque gostam mais de fazer determinada coisa e se vêm a fazer durante 2 anos ou para o resto da vida, se isso ainda acontecer, determinada função do que outra que está aqui com 20%, com um valor de 20% mais alto. Por isso, é esse o fator que, em nossa opinião, continua a ser o fator-chave para atrair em Portugal e, sinceramente, acho que das geografias que vamos conhecendo e dos clientes que temos no mundo.
Portanto, não é só o salário que leva as pessoas a mudar, é isso que está Não a é dizer. só o salário. Atualmente a questão é que há muita oferta, então acaba por se alinhar estes O salário dois acaba fatores por... muitas das vezes. Exato. Diogo, imagino que, quer dizer, imagino, não sei se imagino, não sei se partilhas desta visão, ou seja, achas de facto que são os salários, é mais uns dólares, e eu tenho uma expressão de um filme, mais um punhado de dólares que as pessoas se mudam, ou efetivamente há outros fatores que acabam por ser mais, ou seja, não digo ser só atrativos, mas no sentido que façam as pessoas permanecer no projeto. No fundo, Sim, claramente. o que é que atrai e o que é que retém as pessoas? Uma das coisas que ouvimos mais na Anchorage, embora a Anchorage pague em Portugal e talvez seja culpada de aumento salarial e pagamos claramente acima da média porque queremos atrair o melhor talento e é uma questão de procura e oferta. Claramente a cultura da Anchorage é uma das coisas que as pessoas falam mais, o projeto, a ambição, a tecnologia que está a ser utilizada, portanto todos esses elementos são elementos em que as pessoas vêm para a Anchorage, querem trabalhar e tudo isto é um pacote. Obviamente que eu não vou para uma equipa que gosto muito se me pagarem 10% do que se me pagarem noutra oportunidade. Portanto há aqui limites para a elasticidade da capacidade de uma pessoa a aceitar a oferta. Mas o que eu tenho visto não é... são pessoas com espírito de missão, não são pessoas que nós chamamos mercenários versus missionários, são mais missionários do que mercenários, no sentido em que até agora não tenho visto aqui uma procura por otimização da dollar figure no final do dia que estão a ganhar e querem muito mais saber da cultura, da equipa, das pessoas. Gostam muito do facto de, obviamente, a Anchorage Digital neste caso ter um fundador português e portanto estamos em Portugal pelas razões certas. Portanto, tudo isso tem aqui, é um pacote que vem junto. O que eu diria é que não estou muito preocupado pelo aumento salarial em Portugal. Acho que é, sem ambiguidade, uma coisa boa para o país. Vamos ganhar mais impostos, portanto não há o país beneficia do aumento de salários, o país beneficia do aumento de conhecimento, o país beneficia de pessoas que têm maior riqueza e portanto podem criar as suas próprias empresas no futuro, o país beneficia de empurrar o tecido empresarial em Portugal a pensar no negócio mundial, não só no negócio local. Portanto, tudo isto é benéfico para o país em termos de aumento de horizontes. Portanto, acho que para mim nunca esta conversa de o aumento de salarial 40% de certa forma é mau para alguém, nunca concordo. Se ficar demasiado caro, há aqui um ambiente que estabiliza, não é? Não é que isto vá aumentar exponencialmente durante os próximos 10 anos de seguida, não, é sempre uma S-curve. Há aqui sempre uma componente que há uma estabilização. E o que é verdade é que estivemos abaixo da média, temos talento muito, muito superior acima da média e estivemos abaixo da média de componente salarial e, portanto, há aqui um catch-up para fazer. Há aqui um aumento que temos de chegar até chegarmos a um nível em que a qualidade do talento realmente tem uma relação qualidade-preço que esteja mais na média ou que esteja mais comparativamente e competitiva com o global. No fundo, o que estás a dizer é que finalmente houve um reajuste do salário, da compensação financeira ao talento que existia. Filipe, não sei se também partilhas desta visão e, sobretudo, queria tentar perceber até que ponto esta questão do recrutar global mudou um bocadinho as estratégias das empresas ao nível do recrutamento. Neste momento, o que é que, quer dizer, além do salário, que imagino que seja, apesar de tudo, ainda um fator decisivo para o talento, não é? E também para a empresa, tem que saber até que ponto pode acompanhar essas expectativas, não é? do próprio talento. O que é que, usando aqui uma expressão muito popular, o que é que as empresas põem, qual é a carne que põem no assador? Imagino que agora é tudo, é costeleta, é salsicha. Como é que se usa? O que é que estão efetivamente a usar para... Sentes que é mais eficaz para, por um lado, atrair e, por outro lado, reter, manter as pessoas nas companhias? Pronto, para começar, eu concordo precisamente com o que o Diogo estava a partilhar, porque de facto estamos a falar de um todo. Obviamente que no final do dia o salário importa e também as pessoas vão analisar essa componente, mas já não é isso que atrai, ou já não é só isso que vai atrair o talento e eu acho que bem, não é? É uma coisa boa. Sinceramente, acho que faz sentido que as empresas se esforcem não só por atrair o talento, mas por reter o talento, criando uma boa cultura, acompanhando os seus colaboradores, suportando-os, desenvolvendo-os, abrindo novas oportunidades dentro da própria empresa ou então aplaudindo quando eles decidem seguir para outras aventuras e até quem sabe, como eu estava a dizer, criarem as suas próprias startups. Portanto, é preciso de facto aqui alterar, porque lá está, é um bocadinho
colocar os nossos olhos naquilo que está a acontecer globalmente. Como é que o tecido empresarial em Portugal se vai ajustar a esta nova realidade, a esta nova forma de olhar o talento, que não será só através da atração por meio do salário, mas também através dos benefícios, através da própria cultura, através do que é que a empresa defende enquanto os valores da empresa, daquilo em que a empresa acredita, naquilo em que a empresa investe. Tudo isto, neste momento, é absolutamente essencial para atrair talento. E, portanto, acho que é a democratização, na realidade. Hoje em dia as pessoas não só... Enquanto trabalhadores olham para a empresa porque encontram uma posição que faz sentido, tendo em conta a sua experiência profissional e que faz sentido como próximo passo na sua carreira, mas também como esta experiência única que vão ter. No que respeita à forma como as empresas estão a olhar para isto. Nós, e temos visto isto pelos nossos clientes na Remote, nós temos clientes de todo o mundo a contratarem todo o mundo. E muito felizmente eu diria que cada vez mais as empresas preocupam-se com oferecer de facto esta experiência como um package, esta experiência como um todo. Portanto, a experiência que traz não só... Portanto, um package de compensação, o que é que vai receber em termos de salário, etc., mas como é que a empresa intenciona crescer com aquela pessoa. Há, inclusive, e eu acho isto extremamente curioso, porque hoje em dia já se começa a discutir que para atrair, por exemplo, a geração Z, como é que nós vamos conseguir, ou como é que vão aqui se alterar a forma como nós promovemos oportunidades de trabalho. Fala-se até que deixar-se-á de se usar as descrições do que é que eles vão fazer, as responsabilidades, etc., mas passar-se-á a partilhar, de facto, qual é que é o caminho da sua carreira, portanto, qual é que é a progressão de carreira possível se entrarem para aquela empresa. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas querem crescer também. São as empresas que crescem, mas as pessoas crescem com as empresas e o negócio cresce. Portanto, isto é muito interessante de perceber que é um sinal positivo, as empresas estão a acompanhar, até porque hoje em dia, com a falta de algumas... com a falta de talento que existe em todas as áreas, em todas as indústrias, as empresas têm de facto que acompanhar as tendências do mercado. Bom, vamos terminar, estamos quase no limite da nossa conversa, mas não gostaria de terminar sem levantar este tema, que tem afetado sobretudo muito o setor tecnológico, como sabem, e têm acompanhado pelas notícias, tem havido várias notícias de algumas empresas, têm infelizmente anunciado reduções na sua força de trabalho, nas suas pessoas, empresas que até há bem pouco tempo estavam em francos crescimentos, para não dizer mesmo crescimentos exponenciais. Vocês sentem que efetivamente há aqui sinais de arrefecimento do setor tech, e até que ponto as contratações vão reduzir nas companhias globalmente, e até que ponto este não vai ser aquele efeito borboleta, não é? Em que, portanto, na aldeia global, né, acontece qualquer coisa nos Estados Unidos ou na China e de repente há aqui um clima de instabilidade que se instala. Vocês sentem que efetivamente este arrefecimento está a acontecer? São situações específicas daquelas empresas que acontecem em várias, mas é uma situação específica das empresas, é o arrefecimento do setor, até que ponto isto vai afetar os recrutamentos? Não sei se queres falar disso, Filipa, se tens, né? Tendo em conta que fazes recrutamento para muitas empresas, era claro que sim. Como é que vocês estão a viver isso? Como é que olham para isso e como é que estão a acompanhar? O que é que sentem que os vossos clientes precisam? Claro, dizer que não se passa nada seria estar a ignorar o óbvio, portanto há de facto aqui um reajuste, diria eu. Eu acho que é a melhor forma, ninguém sabe o que é que vai acontecer a seguir. Acho que aquilo que aconteceu e aquilo que temos visto e que temos debatido bastante até com os nossos clientes é que de facto nos últimos anos houve aqui quase uma majoração de tudo o que aconteceu, portanto não só os investimentos nas empresas foram majorados, como até os preços foram majorados, portanto tudo foi muito inflacionado
vamos pôr assim. E aquilo que o mercado pensava é que isso iria continuar. Não quer dizer que agora o mercado esteja a arrefecer, quer dizer que o mercado agora está-se a balancear, ou seja, está a encontrar o seu próprio equilíbrio. E o facto das empresas estarem a olhar para fatores como será que a minha empresa é sustentável? Será que eu estou a crescer a todo custo? Faz com que, de facto, os negócios melhorem, porque vão se tornar mais resistentes e vão se tornar muito mais preparados para qualquer cenário económico. E, portanto, criar empresas sustentáveis tem que fazer parte do roadmap das várias organizações. E isto é a forma como nós temos visto, como os nossos clientes têm visto, portanto há aqui de facto um equilibrar daquilo que foi um período de muita inflação, e quando eu digo inflação da forma mais abstrata, portanto inflação em termos de investimentos, inflação em termos de crescimento, portanto houve aqui um ponto que foi muito alto de facto e agora estamos a equilibrar. Esta é a nossa visão, pelo menos. Qual é a tua? Queres partilhar? Vocês estão aí no coração do acontecimento? Trabalham... O consenso neste momento, 80% de consenso que a maior economia do mundo, os Estados Unidos, vão entrar numa recessão no próximo quarter, ou que já estão numa recessão no quarter 1, que ainda não foi identificada. Portanto, é muito difícil para mim ver uma recessão, queda de mercados tecnológicos de 80%, queda global, um bear market muito óbvio e muitos problemas macroeconómicos, a guerra, problemas com supply chain de comida. Portanto, há uma série de problemas neste momento que estão a levar a inflação persistente acima dos 8% significativa, que está agora a atingir a Europa. É muito difícil sequer pensar que isto não terá efeito. Vai ter efeito, tem efeito em todas as empresas, em todos os setores, incluindo o tecnológico. Principalmente no caso do tecnológico, que é um ambiente que tem tido muito investimento de capital. Como tem tido muito investimento de capital, tem tido muita expansão em termos das potenciais tipos de empresas e potenciais tipos de produtos, e acho que vamos ver um reajuste, como estava a ser dito, em termos de mais foco nos modelos de negócio mais duradouros, mais foco em não crescer tanto, mas crescer de forma sustentável. No nosso caso, continuamos a crescer, continuamos a contratar muito talento e estamos, para ser franco, a olhar para isto como uma oportunidade. Portanto, assim que há pessoas que vêm ao mercado que estão à procura de uma nova oportunidade, que têm realmente este tipo de talento que é muito pouco comum, então obviamente saltamos nessas oportunidades e estamos a usar isto como oportunidade para contratar um melhor talento. Ok. Mariana, para finalizar, veja, as empresas portuguesas estão a olhar para este reajuste que a Filipa referiu e todo este cenário que o Diogo conseguiu descrever de uma forma bastante sintética, como uma oportunidade, efetivamente, ou se calhar estão a ser um bocadinho mais ponderadas nas suas decisões. Qual é o sentimento que tens das empresas que estão em Portugal? Ok, assim, bom, e disseste bem, o Diogo descreveu exatamente aquilo que nós sabemos que está a acontecer, o que vem aí, tal como se dizia que a pandemia não chegava a Portugal, não é? Neste caso, obviamente que e estamos aqui a falar desde o início de uma aldeia global, não é só para algumas questões. Por isso, obviamente, sim, vai ter impacto. A retração económica, a alta dos juros, a inflação de uma forma global, claramente, e o que nós vemos numa economia que é aqui uma montra para o resto do mundo, como é a questão aqui dos Estados Unidos, o que vemos, os efeitos que estão a ter em marcas, empresas que nós conhecemos como consumidores e que seriam para nós a lei da bala, não são, e fazem parte aqui de um grande tecido, têm também ali grandes níveis de responsabilidade. Por isso, e olhando para trás, nós tivemos, ano 2021 foi histórico, se estivermos a olhar para a realidade das startups, o nível de investimentos, como, na verdade, nunca comparáveis. Acho que temos aqui estou super bem acompanhada para dizer isto e para ser validada em relação a isto, com os ótimos exemplos que tivemos à empresa e da Remote, colocadas no local certo, e pronto, e obviamente que isto tem depois o efeito esperado, que esse nível de rondas de investimento que estavam e que estão a ser aguardadas,
poderão não existir e já não existiram, que levaram claramente aí algumas decisões que são efetivamente contrárias à evolução do recrutamento. O que nós sentimos nas empresas que estamos a trabalhar neste momento e que não têm representatividade, por exemplo, no caso, ou em UK ou nos Estados Unidos, ainda não conseguimos ter, o que é, de alguma forma, curioso, uma decisão efetiva em relação ao abrandamento do recrutamento para este ano, ou aquilo que era expectável para este ano. Mas sim, o que eu deixei de vos ver, peço desculpa, não sei se me estão a ver. Continuamos por aqui e continuamos a ver, então, pelo menos. Ok, desculpem, deixei de ver. Pronto, e então, efetivamente, o que não conseguimos ter aqui uma perspectiva negativa que nos tenha sido mencionada, o que nós imaginamos e consideravelmente irá acontecer é precisamente isso. O que ouvimos por parte dos nossos clientes é, ok, temos que olhar para um cenário mais cauteloso e olhar para dentro. Portanto, neste caso, a retenção haverá também ter aqui um investimento considerável e a Multipessoal vai ajudando aqui com a sua parte de consultoria também nesse âmbito. E o que prevemos, apesar de ainda não ter sido dito, é aqui principalmente no setor tecnológico, uma continuidade de um aumento de equipas contínuo, como tem sido, mas de uma forma muito consciente, sem dúvida alguma, e muito exigente, ao nível do que é efetivamente o talento certo para o setor. E eu acho que, acabando também da forma muito semelhante ao que a Filipa diz, que acho que é a forma também correta, que a verdade é... historicamente, grandes empresas, particularmente a nível tecnológico, foram criadas em situações de ciclos mais complicados e esperamos olhar para o futuro, então, desta mesma forma. Bem, parece-me que é uma forma bastante positiva de encararmos este tema. Obrigada pela vossa partilha. Queria-vos agradecer a vossa participação e pela partilha que fizeram dos vossos conhecimentos e das vossas empresas. E resta-me despedir de vocês, para começar, e também de todos aqueles que nos estão a acompanhar. Obrigada por terem estado connosco nesta Web Talk e espero ver-vos na próxima que iremos organizar, certamente. Obrigada pela vossa presença. Até uma próxima oportunidade.